Boa noite a todos que nos acompanham aqui mais uma vez no SEMI Podcast. É um prazer receber vocês aqui. E quero passar também para agradecer nossos patrocinadores Recifer Metais, Live Engenharia e VMCell Celulares. E hoje o nosso convidado, mais que especial, é o professor Marcos. Professor, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite. Professor Marcos, ele que é formado em Direito, Psicologia, Pedagogia, com 7 especializações, mestrado, concursado, né, Instituto Federal, Estadual. Professor, hoje como você avalia a infraestrutura das escolas municipais de Anápolis? Olha, Charles, hoje nós temos 109 escolas municipais, entre escolas de ensino fundamental e também CMEIs, que são escolas que atendem a educação infantil de 0 a 5 anos de idade. E nós temos escolas mais novas e temos escolas que têm uma situação mais precária, prédios mais antigos. Eu consigo te posicionar alguns, como o deputado José de Assis, no bairro de Lourdes, a escola Senador José Lourenço Dias, no bairro das Bandeiras, o Alfredo Jacomossi, ali no Recanto do Sol, que precisam de uma reforma maior. O a Manuel Gonçalves, lá na Vila Norte também, é uma escola da década de 80. Então nós temos escolas que hoje precisam. Precisam porque são infraestruturas antigas, Elzira Balduino, no Maracanã, e precisam porque o mundo mudou. Nós temos alunos cadeirantes, nós temos alunos com locomoção reduzida, nós temos alunos que necessitam de uma outra infraestrutura que prédios antigos ainda não podem ofertar. E existe um plano, um projeto para essas reformas? Existe. Então, eu sou um grande provocador desse assunto. Assim. Eu visito todas as escolas. Para você ter ideia, só em dezembro eu visitei 25 das 109. E a ideia agora dessa gestão, do prefeito Márcio Correia, é que esse ano ele reforme as 10 que estão mais sensíveis. Então, ele fez algumas visitas, eu também fiz questão de cobrá-lo via ofício, e ele disse que vai tentar reformar as 10 mais precárias nesse primeiro momento. Não são grandes reformas, são adequações de banheiro, de cantina, questões que provocam uma discussão sobre insalubridade, mais segurança para os alunos. Pra você ter ideia, nós temos escolas que têm o ar-condicionado, mas que não pode ligar porque a rede elétrica não suporta 10, 15 equipamentos ligados. Então, há escolas também que precisam de reformas do ponto de vista elétrico, hidráulico e de manutenções. Professor, e qual a evolução, qual a diferença hoje das escolas municipais de hoje para as escolas de 20 anos atrás? Olha, nós avançamos muito, assim, primeiro porque as políticas federais fizeram muitos investimentos. Então, você pode perceber isso quando você vê CMEIs que tem um formato muito parecido, que eram todos de uma grande política pública, financiada pelo governo federal. Então, por exemplo, hoje os CMEIs têm lactários, têm solários, têm berçários, os banheiros são adaptados, os sanitários têm tamanhos específicos, as cozinhas são adequadas para esse tipo de uso, e tudo isso gera uma segurança maior e uma comodidade maior para que essa comunidade estudantil tenha mais conforto. Então, na nossa época, não tinha ar-condicionado em sala, as quadras não eram cobertas, a gente fazia educação física no sol. Então, hoje, a maioria das escolas tem quadra coberta. Então, há infraestruturas que melhoraram. Ainda há precariedade, falta biblioteca, falta laboratório de informática, tem laboratórios que também estão defasados, porque os equipamentos vão perdendo a sua utilidade ao longo do tempo, mas eu digo que construir isso, Charles, é como se fosse enxugar gelo. A gente equipa, monta, mas daqui a pouco envelhece, porque é uma escola que é usada todo dia. Então, esse investimento em política pública precisa ser continuado. Nós temos um autor chamado Pedro Demo, que ele diz que no Brasil as coisas não avançam porque elas caminham num zigue-zague. Um prefeito faz, o outro desmancha. Aí o outro vai e faz, o outro desmancha que o outro construiu. Aí o outro constrói um parque, mas não dá manutenção no outro. Então, se a gente romper com essa ideia do zigue-zague e começar a pensar uma cidade no sentido coletivo, da polis, que é para todos, olha que bacana que é passar no Parque Ipiranga no domingo e ver gente da cidade inteira aproveitar no parque.
Pensa comigo, se a gente também tivesse um Parque Ipiranga no Recanto do Sol, no Calistópolis, no bairro de Lourdes. Todos os bairros, né? Se pelo menos nos grandes Nos conjuntos grandes a gente tivesse um parque. Né? O menino lá do Filósofo não precisaria atravessar a cidade para andar de skate no Parque Ipiranga. Então, é essa coisa do direito à cidade. As pessoas têm que ter o direito à cidade. O equipamento público é da população. E hoje um grande exemplo que eu vejo, eu não acompanho muito, mas é o Colégio Municipal Clóvis Guerra da Jaiara, que teve uma grande evolução, e o Miguel Pedreiro também, né? Isso, o Miguel foi refeito agora na última gestão, então ele está num momento muito bacana, e o Clóvis Guerra sempre foi uma escola de muito destaque, então ela é uma escola que tem um prédio muito bacana, tem quadra coberta, é uma das poucas unidades do município que tem um auditório próprio, então ela tem um espaço para fazer festa junina, para fazer grandes eventos, então é uma escola muito equipada e é uma escola que é uma referência na região. Mas nós temos outras, o Rosevir na Avenida Brasil também é uma escola muito interessante, nós temos muitas unidades, mas acredite, Charles, os resultados não estão só ligados à infraestrutura de prédio. Os resultados estão muito ligados à equipe que veste a camisa, que tenta fazer a diferença. Para você ter ideia, por exemplo, o Lindolfo Pereira da Silva, lá na Vila Harmonia, que não é um prédio novo, é o nosso melhor IDEB de ensino fundamental. Nossa. Então, não é só prédio que constrói educação, é compromisso também dos profissionais da educação e da família acompanhando e ajudando a construir. Sim, e em questão de apoio psicológico para os alunos, para as crianças? Esse é um grande problema. Eu tenho um projeto que eu tenho há 5 anos, eu tenho debatido isso na Câmara Municipal, que é um projeto chamado Um Psicólogo por Escola. Claro que nós não vamos, Charles, num primeiro momento, contratar 109 psicólogos, seria muito difícil. Sim. Mas nós podemos começar com 10 psicólogos, cada um com 10 escolas, depois 20 psicólogos, cada um com 5 escolas, depois 50 psicólogos, cada um com 2 escolas. Em Brasília nós temos um outro modelo que também funciona, que são das itinerâncias, então os psicólogos vão girando pelas escolas. Por que isso é muito importante? Porque o psicólogo vai acompanhar as questões da aprendizagem, do desenvolvimento humano, a mediação dos conflitos, a relação com os pais, com a família, com a escola e evitar os casos de bullying. Nós acompanhamos no Brasil inteiro jovens e adultos que voltam às escolas com armas, agredindo, atirando, porque viveram situações traumáticas na infância e na adolescência. Os psicólogos poderão ajudar a evitar esses casos no ambiente escolar. Então, por isso, nós fazemos essa defesa de um psicólogo por escola. Pra você ter ideia, a métrica na política pública é um psicólogo escolar para cada 500 alunos. Então, a maioria das nossas escolas menores tem 300, 250, 400 alunos. Nós poderíamos ter um psicólogo em cada 3 escolas, por exemplo. Então, esse é um sonho que eu tenho. E acho que até o fim dessa gestão a gente consegue tirar do papel. Sim, porque na época que eu estudava, né, também na sua época, eu falo com toda a segurança, o apoio psicológico era péssimo. Isso, nem existia, né? Na verdade. E né? assim, na nossa época, nós não tínhamos definições muito nítidas do que era autismo, Asperger, Rett, disgrafia, descalculia. Então, eu até falo nas palestras, quem sabia matemática era inteligente, quem não sabia matemática era chamado de burro. Então, hoje não, hoje nós falamos de inteligências múltiplas. O aluno não é tão bom nos números, mas ele dança, ele sabe o nome das plantas, ele é criativo, sabe cantar, ele é artista, ele fala inglês sem nunca ter frequentado um curso. Tudo isso é inteligência hoje, porque nós falamos hoje de vários tipos de inteligência. E na nossa época, todas as pessoas que tinham esse tipo de transtorno ou dificuldade de aprendizagem eram empurradas para fora. Sim. E hoje não, hoje o movimento é o contrário. Hoje todos os alunos que têm alguma necessidade específica têm o direito de estar matriculados na rede regular. Isso é um direito. E os sistemas municipal, estadual, federal e as privadas têm que se adaptar. Por isso é tão importante ter psicólogo nas escolas. Sim. Então, as escolas municipais hoje estão prontas para receber esses alunos? Estão prontas para receber. Hoje, na rede municipal, nós temos cuidadores, temos professoras de apoio especializado e nós temos um centro, que é o SEMAD, que faz esse atendimento. É o ideal? Não. Nós precisamos de muito mais. Mas hoje, nós podemos dizer que nós avançamos do início. Pra você ter ideia, o aluno só ganhou o direito dessa matrícula em 1994, quando o Brasil assina o Tratado de Salamanca. Até 1994,
a diretora da escola podia negar a matrícula e dizer, não, nós não aceitamos esse aluno aqui. De 1994 para cá, com o Tratado de Salamanca, o aluno passa a ter o direito efetivo de matrícula na rede municipal. Eu estava vendo uma amiga minha contando que hoje o filho dela estuda em colégio particular. E eu falei, por que você não colocou no público? Ela disse que sofreu muito bullying na infância dela, né? E por isso não quer que o filho dela também passe o que ela passou. Ela está um pouco equivocada nessa questão? Eu nem diria equivocada. Eu acho que ninguém está salvo de nada, né? Nós estamos falando de universo. Para você ter ideia, em Anápolis, somando as redes, são quase 40 mil alunos. Na rede municipal, nós temos 37 mil alunos divididos em 109 escolas. Então, vai acontecer aqui ou ali, né? E ela também não está salva por estar na rede privada, né? Não há uma garantia. Para você ter ideia, nós temos alunos que migram da rede privada para a rede pública porque acham, principalmente na educação infantil, que a nossa rede municipal é muito boa. Nós temos os melhores professores. Para você ter ideia, nós temos um quadro enorme de professores mestres, doutores, pesquisadores que atuam na rede municipal. Tem professor que é professor da rede municipal e da UEG, da rede municipal e da Unievangélica. Então, nós temos um quadro muito bom. Claro, precisa de mais investimento, de mais infraestrutura para ajudar a construir essa educação pública de qualidade. Mas a rede não perde hoje em nada para a maioria das escolas privadas. E você acha que os professores da rede municipal estão sendo bem valorizados? Olha, nós temos um plano de carreira muito bom. Eu trabalho também no curso Meta, onde nós trabalhamos com concursos no estado inteiro. Pra você ter ideia, agora nós temos Nova Veneza acontecendo, depois nós teremos Gameleiras e tem um edital de Campo Limpo saindo. Então eu conheço os municípios e as redes municipais, fui consultor. A maioria dos municípios não tem um plano de carreira tão bom como o da rede municipal. Mas é claro que nós sonhamos ainda com mais melhorias. Pra você ter ideia, a maioria dos municípios nem tem plano de carreira. Ou seja, não há progressões verticais e horizontais e esse professor não tem grandes ganhos ao longo do tempo. O plano de carreira garante esses avanços. E Anápolis tem um plano de carreira democrático que foi escrito em parceria com os professores e que é muito interessante. Claro, não são vencimentos igual das universidades ou dos institutos federais, mas não é um plano de carreira ruim. Igual você mesmo estudou toda a vida em colégio público. Isso, eu sou aluno de escola pública. Passou em 4 concursos públicos, né, sendo alguns deles em primeiro lugar. Isso. Então isso prova que não tem tanto assim. Isso depende muito do aluno, né? Nós temos alunos incríveis na rede municipal. Nós temos alunos com altas habilidades. Nós temos alunos com superdotação, né? O que eu disse, nós temos aluno que fala línguas sem nunca ter frequentado um curso. Nós temos alunos que dominam os conhecimentos matemáticos e ganham campeonatos. Nós somos destaque na questão das Olimpíadas de Astronomia no estado inteiro. Então, tem gente boa em todos os lugares e tem gente fazendo a diferença em todos os lugares. Claro, tem quem não tem compromisso, quem não está muito afim, quem foi para a educação porque não tinha vocação, mas nós também temos profissionais da educação, não só professores, cuidadoras, achas, merendas, auxiliares, vigias, motoristas, gente muito vocacionada e que se dedica muito para construir uma educação de qualidade. E qual foi, sim, a maior evolução que você viu de alguns anos para cá nas redes sociais? Olha, eu acho que entregar uniforme, sapato, meia, calça, blusa no primeiro dia de aula, como está acontecendo agora, é um avanço. Por que é um avanço? Porque na nossa época, quem não tinha o dinheiro para comprar uniforme ficava do lado de fora. Né? A diretora cercava a gente. Não deixava entrar. Então isso já criava uma desigualdade, um sentimento de exclusão. Então hoje não tem mais a desculpa de que não tem uniforme, todo mundo recebe uniforme. E houve também agora, nesse último momento, um avanço na questão da merenda. Não é mais uma merenda no dia, aquela coisa que existia às vezes peta com chá, suco com 4 bolachas, agora é refeição com carboidrato, proteína e vegetais. E isso é muito importante. Por que isso é muito importante, Charles? Porque nós temos um grande grupo de alunos na rede municipal que tem na merenda escolar a principal refeição do dia. Então é muito importante que essa refeição seja balanceada e capaz de sustentá-lo para que ele consiga ter os nutrientes necessários para uma vida saudável.
E hoje o município garante vagas para os alunos, todos os alunos? Do ensino fundamental primeiro ao nono, sim. Na educação infantil, nós ainda temos fila de espera. Por que que nós temos fila de espera? Porque a demanda é maior do que a oferta de vagas. Então, nós temos fila de espera, principalmente no 0 a 3. Lembrando que a LDB e o Estatuto da Criança e do Adolescente dizem que a matrícula é um direito aos 4 anos de idade. Matricular aos 4 anos de idade em Anápolis, em algumas regiões, ainda é um desafio. Mas isso está sendo superado e nós temos feito um esforço nesse sentido. Por exemplo, um exercício meu é tentar trazer mais emendas parlamentares para a gente reformar e ampliar a escola e CMEI para cobrir essa oferta. Então, esse é um desafio. 0 a 3 ainda tem uma fila muito grande, porque as turmas são menores, as turmas de 0, 1, 2, infantil, 1 e 2 e 3 são menores, até porque exigem mais cuidado. Sim, claro. Do professor. Então, a fila ainda existe. Não está perfeito, mas avançou muito de 1,5 décadas para cá. Até porque a obrigatoriedade dessa vaga no 4 e 5 é de 1,5 décadas para cá. Professor, qual a idade ideal você acha que seria de uma criança entrar na escola? Olha, tem teórico dizendo que é aos 4 anos de idade. Mas nós sabemos que para as mães trabalhadoras, em sua maioria, e nós temos um grande grupo de mães solo, que são mães na nossa rede, elas precisam deixar as crianças porque elas precisam trabalhar, né? Elas precisam disso para sobrevivência. Então, nós temos criança entrando com 2 anos de idade. Né? Tem criança que vai com 6 meses para o CMEI, com 1 ano para o CMEI ou para a escola na rede privada. Né? Os pesquisadores na educação falam de 4 anos de idade, que antes disso não é necessário, que ainda não é o momento de escolarização, mas de socialização, de troca, de desenvolvimento integral, tanto que na rede a gente não alfabetiza no 4 e 5. Né? Os alunos vão conhecer as letras, os números, as cores, os sons, as figuras, vão ter estimulações, músicas, canções, trabalhar ludicidade, equilíbrio, pintar, psicomotricidade, organização. O menino deu um mês que ele está no CMEI, ele já coloca um sapatinho do lado do outro, dobra a meia e põe dentro, porque todos os dias ele tem uma rotina no CMEI. Então, nesse momento, é muito mais importante para ele adquirir essas habilidades e competências do desenvolvimento integral do que ser escolarizado. Mas, então, os teóricos falam de 4 anos de idade, mas, como diz o ditado, cada um sabe onde o sapato aperta. Sim, claro. Então, a maioria das mães trabalhadoras precisam levar os filhos antes. Por isso, essa defesa tão grande que a gente faz da ampliação das vagas. Dos CMEIs. Nós precisamos ampliar cada vez mais e colocar em tempo integral, não pode ser meio período, porque a mãe trabalhadora deixa a criança às 7, ela não pode buscar a criança às 11h45. Sim. Ela precisa buscar a criança às 6 da tarde. Então nós precisamos também garantir esse direito para as mães trabalhadoras. E hoje quais são os bairros que tem o CMEI? Olha, nós temos mais de 30 CMEIs, então tem CMEI espalhado tem nem como falar, né? Pela cidade inteira. Nós temos grandes CMEIs, como o Cibele, na Vila Jaiara, como o Cremonês, no Jundiaí, e nós temos também regiões que tem mais que um, como aquela região do Leblon, que nós temos o Cíntia e o Célia Malta, na região do Copacabana, onde nós temos o Carlos Drummond, na região do Recanto Socro, nós temos o Cassimiro e o Manuel Bandeira, o CMEIs em Anápolis tem nome de escritor, são referências literárias. Mas, assim, essa demanda é maior nos bairros mais populosos. Então, eu te diria hoje que mesmo já tendo equipamentos, nós temos fila de espera no Copacabana, no Leblon, no Colorado, ali do lado do Pirineus, porque nós temos um grande adensamento populacional. Sim. Na ponta do Recanto do Sol, no Industrial, ali com o Jardim Esperança. Então, onde tem uma grande população, tem sempre uma demanda. Professor, e a questão da cultura? Porque na nossa época, né, a cultura nossa, eu acho que era só cantar o hino nacional uma vez na semana. Como que está hoje a questão? Então, hoje nós temos 4 escolas, né? Nós temos uma escola de artes, nós temos uma escola de teatro, nós temos uma escola de música e uma de dança. A escola de dança, por exemplo, tem mais de 800 alunas fazendo balé e jazz. Então, há um investimento do poder público. Precisa melhorar? Claro. Precisa fazer concurso para professor? É evidente. Essas escolas precisam estar em sede própria? Sim, claro. Essa é a defesa que a gente faz. Mas elas existem. Então, são equipamentos para formação. Mas cultura não é só isso.
Por exemplo, nós precisamos pagar o Fundo Municipal de Cultura, que é um edital que permite que o artista local dispute o recurso para ele investir nele mesmo. Então, vou te dar um exemplo. A Tecelã, que está no bairro, o sanfoneiro lá no cantinho do bairro das Bandeiras, a fiadeira lá no São Carlos, pode disputar o edital, apresentar um projeto, captar o recurso e fazer uma circulação, dar uma oficina, apresentar um teatro, uma música. Então, a gente precisa investir nisso tudo. E isso a gente só faz com recurso. O grande desafio é colocar a cultura no orçamento. É ter dinheiro real para a cultura. Você falando aí, eu lembrei que na minha época também tinha um professor, o nome dele é Silas. Ele dava aula de desenho. Isso, o Silas é meu amigo, mora na Vila Jaiara. Por exemplo, é um grande talento que precisava ter mais espaço e ser mais aproveitado, né? Para que a gente pudesse valorizar. E parecido com o Silas, nós temos muitos artistas de muitas modalidades espalhados pela cidade e que precisam ser mais valorizados e respeitados em suas produções artísticas para que a gente possa formar público, capacitar as pessoas e transferir conhecimento. Então, se tem uma pessoa que tem um talento de música, de dança, teatro, então ele pode, como que se ele quiser... Ele tem que aprender a acompanhar os editais. Então, nós temos edital do Fundo Municipal de Cultura, do Fundo Estadual de Cultura, da Lei Goiás, da Lei Rouanet, da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo. Ele tem que aprender a acompanhar esses editais, elaborar seus projetos, comprovar sua experiência, fazer a inscrição, concorrer às cegas para não ter nenhuma identificação e depois ganhar o recurso. Aplicar o recurso a partir de um plano de trabalho e prestar contas do recurso, porque é recurso público. Então hoje nós temos muitos artistas que produzem com fomento público, mas ele tem que aprender esse trâmite, porque é um trâmite até para garantir transparência. Você apresentou em torno de 60 projetos, teve 20 sancionados. Isso. Quais foram os projetos que mais, assim, teve melhorias na área da educação? Olha, tenho muitos projetos, assim, né? Então, eu apresentei 60 projetos de lei no primeiro mandato, é o vereador que mais apresentou projetos de lei no único mandato na Câmara Municipal, e 60 leis desses 60, 20 foram sancionadas. É também o vereador que mais teve leis sancionadas num único mandato na Câmara Municipal. Nós temos uma lei que garante às mulheres ter uma acompanhante em exames que exigem sedação, para evitar qualquer tipo de abuso ou violência sexual com mulheres sedadas no caso de exames. Nós temos uma lei que garante o combate à violência obstétrica. Então, quando uma mulher chega para parto nas instituições de Anápolis, ela não pode ser colocada para fora porque ela não tem o dinheiro para pagar um parto cesariano e o parto previsto era o normal. Então, isso é lei, ela não pode ser colocada para fora. Nós temos uma lei que garante a discussão sobre saúde mental nas escolas. Nós nunca tivemos tantos casos de suicídio, autoextermínio, violência dentro das escolas, agressão, escarificações, alunos que se cortam. Então, é importantíssimo discutir sobre saúde mental nas escolas. Nós temos uma lei que garante. Nós temos uma lei, Charles, aprovada, é lei, que combate o assédio sexual e moral dentro do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Então ela garante que as mulheres não sejam, as servidoras públicas, não sejam assediadas dentro do espaço público por chefes, por gerentes, diretores, secretários. Então são leis que mudam a vida das pessoas. Eu costumo brincar que eu não mudo nome de rua e não batizo praça. Então as minhas leis são para mudar a vida das pessoas para melhor. E essa lei é de que ano? São agora recentemente. Isso. São dos 2 últimos anos. Eu apresentei, elas passam por comissões, né? A gente apresenta uma lei na Câmara, ela passa pela Comissão de Constituição e Justiça, depois ela passa pelas comissões de mérito. Então, se é da educação, passa na educação. Se ela é uma lei de meio ambiente, passa na Comissão de Meio Ambiente. Depois ela vai para plenário, 2 votações e vai para o prefeito sancionar. Ele pode sancionar ou vetar. Se ele não sancionar, ele devolve e a gente pode promulgar. Se ele vetar, a gente pode derrubar o veto, inclusive, e promulgar via Câmara Municipal. Foi até bom você entrar nesse assunto, porque tem muitas pessoas que têm assim, dúvidas, né, sobre assédio. O que é um assédio? Né? Você poderia explicar, dar um exemplo de assédio? O que seria um assédio? Sim, um assédio moral, por exemplo, é quando uma pessoa que está subordinada a outra se sente perseguida, humilhada, obrigada a fazer coisas que não deseja, exposta, assediada. Tudo isso é assédio moral. Já o assédio sexual envolve palavras, mensagens,
toques de cunho sexual de pessoas que têm mais poder, que fazem isso com pessoas que estão subordinadas a elas. Professor, em questão do reforço para os alunos da rede municipal, tem algum projeto ou já tem algo que... Tem coisas rodando aí. A prefeitura está começando um projeto de contraturno, tem um projeto que é rodado também na base aérea e tem muitas ONGs na cidade, como, por exemplo, o Projeto Semear, no Recanto do Sol, que também fornece reforço escolar, o que a gente chama hoje de recomposição das aprendizagens. Claro que nós desejamos que as escolas funcionassem todas em tempo integral, onde todas essas atividades fossem feitas no contraturno, dentro do currículo, e que as crianças ficassem o dia todo na escola, fazendo 5 refeições, fugindo da violência, fugindo das ruas, fugindo da drogadição e ofertando naquela escola, além de educação, esporte, cultura, saúde. Esse é o grande projeto, né? Nos países de primeiro mundo, as crianças passam o dia todo na escola. Essa escola curtinha é uma invenção nossa por aqui. Mas você acha que até o ensino fundamental ou até o ensino médio? A vida toda, até o ensino médio. Quando você quer botar seu filho para fazer medicina, ele estuda o dia inteiro, lá em Goiânia, no WR, pagando uma fortuna. Então, aqui é que existe essa escola curtinha, que é pública. A educação, se a gente aprende dentro da escola, imagina, se eu estudar, em vez de jornada parcial de 4 horas, eu estudar numa jornada integral de 7 ou 8, eu vou ter acesso ao dobro do conhecimento. E conhecimento é poder na nossa sociedade. Mas hoje, a maioria dos colégios das redes estaduais são integral, ou não? Uma parte. Nós temos uma parte que é CEPI. Eu diria metade. Eu não tenho esse número exato, mas eu consigo te dizer. Por exemplo, o Gomes de Souza Ramos da Jaiara, o Padre Trindade, agora o José Ludovico de Almeida, mas nós ainda temos outras escolas, por exemplo, o Valdemar Cavalcante, no Bandeiras, o Herta Laser, no Progresso, o Eli Alves, no Jundiaí. Eu consigo mapear todas para você, as que são e as que não são. Esse projeto da rede estadual chamado CEPI é muito interessante. A rede está com outro projeto agora, que está rodando no Faustino, que é um semi-integral, onde os alunos ficam de manhã até 2 da tarde. Eu acho que é uma medida interessante, mas não é o que a gente sonha. A gente sonha que eles fiquem o dia inteiro com esporte, com cultura, com as refeições. Os que desejam que façam um itinerário profissional, fazendo também um curso técnico enquanto estão lá, né? Para que eles tenham oferta, possam escolher entre os caminhos profissionais, tenham ofertas para isso, mas também que eles sejam preparados para o vestibular, para os grandes vestibulares. Porque nós não podemos ter uma escola privada para os ricos que prepara para medicina, engenharia e direito, e para os pobres só curso técnico. Então nós precisamos democratizar o acesso para que cada um faça suas escolhas de acordo com as suas aptidões, com os seus sonhos, para que possam contribuir com a sociedade. E hoje, como que está o padrão de uniforme das crianças e dos adolescentes? Porque na nossa época, você ia com calça rasgada, ia com calça jeans. Hoje as redes entregam uniforme. Se não me engano, são 2 dobras. A rede estadual também entrega. E aí tem uma exigência maior sobre Então você tem que ir com aquele uniforme que foi fornecido. Você não pode ir com outra... Isso. E esse uniforme, né, há uma discussão sobre isso. Tem gente até que me critica porque acha que essa é uma ideia de fardamento, e eu faço uma defesa do uniforme porque eu acho que ele padroniza não para neutralizar, ele padroniza para que o filho do rico e do pobre sejam tratados da mesma forma. Né? Porque senão a gente vê gente desfilando tênis de R$1.000 e a gente vê aluno de sandália havaiana na mesma escola. Eu acho que o uniforme ele democratiza o acesso no sentido de que ele não cria diferenciações de quem tem grana e quem não tem. Sim. Inclusive até tênis, né? A prefeitura está doando, mochilas também. Tênis, meia, agasalho. Então, são iniciativas interessantes. Mochilas também? Também. Então, são iniciativas interessantes e eu reconheço, independente das divergências que eu já tive com governos A ou B, eu reconheço o avanço que é a entrega do uniforme. E tem que ser entregue no primeiro dia. Não adianta entregar no meio do ano, que aí o menino já cresceu e a medida já mudou. E hoje, questão da tecnologia nas redes municipais, questão de computadores, internet, os alunos têm acesso? Ainda falta muito. Nós temos um problema com a internet, a maioria das escolas não tem uma internet aberta, mas há também uma discussão sobre o uso pedagógico disso, né? Nós temos uma proibição hoje federal sobre entrada de celular, porque isso virou
uma epidemia nas escolas de aluno que usa celular durante a aula, então as redes começaram a realmente proibir. Quem tem uma urgência, leva o celular, mantém na mochila ou deixa com coordenação. Então há uma discussão sobre isso no Brasil. Mas realmente nós precisamos aprender a lidar com tecnologia, lousa digital. A educação está mudando muito depressa. As redes públicas precisam tentar acompanhar. Ainda não está no panorama que a gente sonha. Questão do transporte. Tem algum transporte para aquelas pessoas que não têm condições de ir até a escola? Não, nós só temos transporte no meio rural. Então, nas escolas, por exemplo, no Gomes de Santana Ramos, em Sousânia, no Inácio Sardinha de Lisboa, em Interlândia, no Jesus Duarte, em Goialândia, nesses há rotas rurais que buscam os alunos e levam para as escolas, né? No meio urbano não há um transporte público da rede para fazer essa busca, não. Professor, hoje um professor da rede municipal, né, que queira se tornar um professor, quais são os requisitos que essa pessoa deve ter? A LDB diz que o professor no Brasil, na rede pública, deve entrar por concurso de provas e títulos. Então ele precisa ser licenciado ou em pedagogia ou em outras áreas, né? Educação física, biologia, matemática, letras, e ele precisa ser especialista. Para o concurso ele não precisa, mas como o concurso pontua títulos, hoje é muito difícil alguém que só é graduado adentrar. Como os concursos, pra você ter ideia, o último concurso de Anápolis tinham 150 vagas, 450 no cadastro de reservas, nós tivemos 9.000 inscritos. Então é muito difícil que alguém que só tenha graduação e não tenha uma ou duas especializações lá do censo seja aprovado. Então isso mostra também como a nossa rede já começa qualificada. E eu achei até interessante uma informação que eu tive, eu não sei se é verdade, né, você vai confirmar, que tem muitos professores das redes municipais que ganham de salário melhores que muitos professores da rede particular. Sim. Isso não é um fato raro, não. O nosso professor começa ali ganhando entre 3 e 4 mil reais e nós temos hoje professores na rede municipal, professores que são mestres e doutores e que têm já uma jornada longa na rede, que ganham 12, 15, até 16. Eu já vi professores que ganham até 18 mil, que estão há muito tempo, tinham integralidade e paridade, são doutores. Então, que tem um salário interessante. Não que não mereçam. Todos merecem e, se tem qualificação, merecem receber por ela. Professor, tem alguma porcentagem que a prefeitura hoje gasta com o ensino da rede municipal? Tem. 25% do orçamento tem que ser gasto com educação. Isso é lei federal, está lá na distribuição dos recursos da União, de acordo com os repasses. Nós hoje recebemos um valor X de Fundeb. Esse valor de Fundeb hoje vai exclusivamente para pagar a folha, porque nossos professores hoje têm uma folha cara, bem remunerada, cara, e a prefeitura ainda faz um complemento para conseguir fechar uma folha inteira. Nós recebemos recursos federais, nós recebemos recursos na linha do VAR e do VAT, e agora nós tivemos um grande aumento no Fundeb, porque as escolas que eram conveniadas se tornaram escolas públicas. Então aumentou agora esse ano mais 41 milhões, me parece que é esse o dado, para a rede municipal aplicar. Lembrando que isso não é gasto, isso é investimento. Sim. E já a manutenção das redes municipais? Esse é um desafio, porque como os recursos vão muitos para a folha e para custeio, essa manutenção é um desafio. Nós temos um repasse de recurso municipal chamado PAFIE e nós temos um repasse de recurso federal chamado PDDE. Esses recursos têm destinação específica para alguns itens de manutenção. Pintura de uma porta, reformar uma coisinha aqui ou ali, uma estrutura aqui ou ali. E o restante, a rede municipal precisa fazer com recursos da fonte municipal. Por exemplo, com esses recursos federais, a gente não pode fazer muro, não pode fazer calçada, não pode subir parede. Então, esses investimentos precisam ser feitos com recursos de fonte específica municipal. Então, há toda uma legislação que ordena a aplicação desses recursos e isso é feito de maneira muito fiscalizada pelo Conselho Municipal de Educação, pelo Conselho do Fundeb e pelos conselhos escolares de cada unidade. Sim. Eu lembro, não sei se você também vai lembrar, que quando eu estudava, tinha aquele caixa escolar, né, que os pais... Tem até hoje. Tem até hoje. Nós temos os conselhos escolares
que fiscalizam as caixas escolares. E isso é registrado, tem cartório. Não é uma coisa inventada pela diretora ou pelo diretor, não. Isso existe, tem pai que faz parte, tem uns que fazem muitas reuniões, muita coisa, e tem outros que são mais paradinhos. Mas há prestação de contas com assinatura, com notas, com carimbos, com nota fiscal, e tudo isso é feito. E nós temos um pessoal muito sério, assim. Nossas diretoras, nossas coordenadoras gerais são muito sérias no sentido da aplicação do recurso. Professor, eu lembro também que, não sei se você lembra, ou se você já até foi, tinha os alunos que eram representantes de classe. Tem isso? Tem escola que adota nesse formato de uma pessoa, tem escola que é um representante por mês, tem escola que é um por semana, tem escola que é o representante o ano inteiro mesmo, tem escola que cada dia é um. Então, cada dia é um. Tem lugar que chama de ajudante, tem lugar que chama de representante, tem lugar que é chefe de turma. São formas que a gente tem, ao mesmo tempo de ajudar o professor, mas também de estimular a liderança, o comprometimento. Sim. São iniciativas tradicionais da escola. Porque geralmente eles escolhiam sempre aquele aluno ali que era mais focado. Isso, e às vezes ele era meio odiado pelos colegas também, porque ele era muito bom. Então, há iniciativas também de alternar, porque acho que é importante alternar. Porque se cada dia alguém ajuda, você desperta esse estímulo da liderança, de lidar com a timidez, de ir lá fora buscar o diário, de buscar alguma coisa. Isso é importante, porque o papel da escola não é só essa escolarização, é também construir um ser humano para a vida adulta. Professor, alguns anos atrás, tinha alguns alunos que às vezes tinham alguma deficiência, alguma condição especial, sendo auditiva, visual, que às vezes passava por despercebido, né? E às vezes tiravam notas ruins, talvez nem por culpa deles, talvez por uma limitação. E os professores, ou até coordenadores, até mesmo os pais, não tinham conhecimento, né? E achavam que aquilo ali era porque ele estava com falta de interesse, e não era. Hoje, como que está sendo acompanhado esses alunos que estão passando por alguma dificuldade? Por exemplo, o aluno está tirando muita nota vermelha, o aluno não está copiando, não está escrevendo, você vê que ele está forçando demais para ler. Tem algum acompanhamento para esse tipo de aluno, para chegar e falar assim, olha, o que está acontecendo com você? Está acontecendo alguma coisa? Como que é? Tem. Claro, o professor, o regente, é o primeiro a tocar essa ação, mas a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diz que as escolas têm que ter um serviço chamado AE, Atendimento Educacional Especializado. Esse serviço é um direito e ele é materializado numa sala. Então, as escolas municipais, estaduais, têm uma sala do AE, onde um professor especialista faz esse acompanhamento. Então, quando um professor regente percebe que um aluno pode ter dificuldades ou tem alguma questão que destoa do restante, ele faz esse encaminhamento. Esse profissional do AE, que é um professor especialista, chama a família, conversa, solicita um diagnóstico, uma avaliação psicológica ou neuropsicológica, ou faz um encaminhamento para o CAPS, para a rede pública, ou no próprio CRAS da região, para um acompanhamento específico. E esse aluno vai ter ali, a partir de um diagnóstico, traçada uma estratégia, um plano educacional individual para que ele consiga avançar. Claro, não é perfeito, não é o ideal, não é o mundo que nós sonhamos, mas muito se avançou na inclusão no Brasil e em Anápolis. E a gente precisa reconhecer, nesse aspecto, o esforço das professoras de apoio, das professoras de AE, das cuidadoras, das profissionais de apoio, por exemplo, na rede estadual, de quem toca esse chão da sala de aula, que nem sempre é fácil. Né? Às vezes nós temos alunos autistas de suporte 3, agressivos, e que às vezes ficam desregulados. Então é importantíssimo ter um profissional preparado, e esses profissionais têm mostrado para nós um compromisso gigante com a construção da inclusão no país. Porque tem muitas limitações, ou até mesmo deficiências, que é muito difícil de perceber, né? Que é muito parecido com falta de interesse, né? Com falta de disciplina. Quando a gente fala, por exemplo, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, ou, por exemplo, de TDA, transtorno de déficit de atenção, ou, por exemplo, de transtorno opositor desafiador,
nós estamos falando de comportamentos que fora do ambiente escolar, eles não são nem identificados. Sim. E quando está no ambiente escolar, a gente fala, tem alguma coisa aí. A professora é quem ajuda nesse diagnóstico. Então, um menino que parecia só ser custoso, levado, na escola a professora vai falar, ele não consegue focar, ele é desatento, ele é muito agitado. E essa é a porta que abre para chegar a um diagnóstico. Às vezes pode falar, olha, ele força demais para ler, ele tem dificuldade de escutar, a gente fala com ele não entende. Então, tudo tem que ser... Então, isso é muito importante. Então, essa atenção e essa sensibilidade desse professor regente é a porta de entrada para a gente avançar no diagnóstico. E é até bom também que os pais sejam os primeiros também a não julgar o filho, né? Mas sim ir atrás. E a mentalidade da sociedade está avançando no sentido de que nós estamos conscientizando as famílias do que é a inclusão, do que são os direitos, e a legislação federal mudou muito. Então, hoje nós temos uma lei brasileira de inclusão, então hoje nós temos legislações que garantem direitos. Então, os pais também estão muito bem informados do que podem fazer e de até onde podem ir, no sentido educacional, dos direitos, previdenciário, assistencial, para garantir o direito da criança e do adolescente. Em questão de, depois que é diagnosticado, que fala assim, não, realmente essa pessoa, esse aluno realmente tem um déficit de atenção, tem algum problema na visão, na audição, ou o que seja. Depois desse diagnóstico, como que funciona a questão de notas, de trabalho, de tarefas? Aí, como que nesse momento, esse professor especialista do AE vai traçar uma estratégia. Ele vai traçar uma estratégia que envolve flexibilizar atividades, horários, até de coisas simples, como, por exemplo, um aluno que é TDAH precisa sentar na frente, porque se ele é desatento e as coisas chamam a atenção, quanto mais ele estiver atrás e vendo muita gente, mais ele vai ter elementos que fazem ele perder a atenção. Então, desde questões simples como flexibilizar conteúdos, currículos, emendas, para definir quais são as necessidades reais de aprendizagem de cada sujeito. Professor, mas assim, quando o aluno ele realmente assim, tem uma dificuldade, é bem perceptivo ou às vezes passa despercebido? Depende da necessidade, pode passar despercebido quando é algo, por exemplo, que não compromete a aprendizagem. Às vezes ele é hiperativo, mas ele tira notas muito boas. Sim. Então, às vezes isso não é percebido, mas esse aluno às vezes tem um sofrimento quando vai estudar para uma prova, quando ele for fazer uma seleção, porque ele não consegue passar 4 horas sentado estudando o material. Então, muita gente só descobre, por exemplo, que é hiperativo na vida adulta. Porque às vezes fica até constrangido, vai fazer uma leitura. Isso. Também então, autistas de suporte 1 que têm questões de comunicação estabelecidas e que não têm questões tão aparentes. Nós temos um grande grupo que só tem descoberto essas questões agora na vida adulta. E como, assim, e antigamente? Você acredita que tinha muitos autistas? Sempre teve, só que nós perdemos o processo. Então todo mundo tem um primo que não se adequou à escola, que não avançou e que às vezes sofreu uma série de violências, apanhou, levou surra porque não era aprovado, aprendia e não avançava. Imagina o que era isso há 50 anos atrás, quando tinha palmatória. Então esse aluno apanhou na escola, né? Ele foi exposto, ele foi castigado, porque não avançava. Então hoje nós conseguimos ter um olhar mais abrangente para o processo educacional. Eu creio, na minha opinião, professor, não sei se você vai concordar comigo, mas mais que apanhar, a questão do julgamento. Do julgamento, da destruição da autoestima. Não aprende nada, tudo que vai fazer dá errado. E de como essas feridas permanecem na vida adulta, né? Nos processos pessoais, nas conquistas, nas disputas. Não vou fazer um concurso, não vou fazer uma prova, não consigo falar em público, tenho pavor de ter que falar alguma coisa no meu trabalho, porque riam de mim na escola. Então, por isso é importantíssimo a presença do psicólogo, o avanço da inclusão, o avanço dos diagnósticos, ter uma rede pública que consegue atender. Nós não temos a ideal, mas nós estamos lutando para ter, no sentido de que a gente garanta direitos e que todas as pessoas sejam atendidas nas demandas que são necessárias. E isso é até bom, né, para que os pais possam saber que isso causa um impacto gigantesco na vida adulta da pessoa. Na rede municipal nós temos o CEMAD, que é um Centro Municipal de Apoio à Diversidade, que atende alunos surdos, deficientes
deficientes visuais parciais e totais, autistas que têm transtornos, síndromes. Nós temos hoje uma clínica escola do autista que faz atendimento clínico nessas áreas, gratuito. Então, nós temos a Pestalozzi, que é uma ONG incrível, que também faz atendimento. A APAI de Anápolis é uma referência para o Brasil inteiro. Então, as famílias precisam procurar ajuda. Às vezes demora, tem fila de espera, mas a gente tem que lutar pelos direitos que a gente tem. Sim, e essa criança, ela não vai sofrer apenas no seu meio de trabalho, não, mas vai sofrer em relacionamentos, vai sofrer no meio familiar, né? No meio das pessoas. Então, isso tudo causa um grande prejuízos serão identificados a vida inteira, né? Então aí você encontra uma pessoa de 50 anos que não consegue fazer uma leitura na missa porque ler em público é algo que a desmorona. Já riram demais dele no colégio, já criticaram. Mas assim, professor, como posso dizer, há esperanças de grandes evoluções ainda futuras nesse meio? De adaptação. Como diria o poeta, a esperança é a última que morre. É por isso que nós estamos aqui. Se a gente não tivesse nenhuma esperança de mudar a sociedade para melhor, não tinha sentido, né? Eu podia vender curso, abrir meu consultório e ganhar dinheiro. Nós estamos fazendo política para isso, para ter uma cidade melhor, para ter uma cidade mais justa, igualitária, fraterna, criativa. E esse é um exercício diário. Em cada ambiente, para a gente criar um sentimento de transformação na cidade. E tem algum projetos para psicólogos concursados na rede municipal, ou já tem esse projeto, já existe? Tem uma lei que autoriza, que cria o cargo, mas nós não temos concurso. Então hoje nós temos, imagino que nós temos 37, 38 psicólogos efetivos que estão distribuídos. Tem gente na saúde, tem gente no social e tem gente na educação. Nós precisamos ter mais gente em todos os ambientes. Nós vivemos hoje uma epidemia de saúde mental. Toda família tem alguém com depressão, com ansiedade, com algum transtorno, e os serviços de atendimento psicológico clínico não são ainda acessíveis a todas as pessoas no ambiente público, na rede SUS. Então, nós precisamos fortalecer a RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, que são os CAPS, CAPS infantil, CAPS adulto, CAPS álcool e drogas, mas nós também precisamos ter isso em ambulatório, para a pessoa que precisou chegar no ambulatório e ter o atendimento imediato. Porque às vezes, professor, nem sempre é um medicamento que vai resolver o problema da pessoa. Às vezes uma simples conversa com o psicólogo, uma terapia, né? Vale mais. Nós falamos de um conjunto, né? Quem tem elementos químicos que precisa ser reposto precisa de medicamento, mas todo mundo tem que trabalhar os gargalos do dia a dia, os traumas, as marcas, as suas próprias tragédias, e isso é na psicologia que a gente faz. Sim. E além disso, uma vida saudável, atividade física. Então esse é um tripé que nós recomendamos hoje. Atividade física, acompanhamento psiquiátrico e psicológico dentro das necessidades de cada pessoa. Sim, porque eu vejo que às vezes a pessoa chega em um hospital, vamos falar da rede pública, com um aspecto de ansiedade muito forte. Vai lá, é medicado e vai embora. Isso. E aí a gente trata o sintoma momentâneo, mas não trata o problema que está latente. E o problema, semana que vem, aparece de novo. Então, por exemplo, a pessoa tem um sintoma e ela adoece no trabalho por uma relação estranha no trabalho, autoritária. Quando ela toma a medicação, ela melhora naquele momento, mas o gatilho continua ali. No próximo conflito no trabalho, novamente, isso vai virando uma bola de neve. Então, a importância da psicologia. O próprio Freud falava, o que a gente não fala, o que a gente guarda pra gente, nos faz adoecer. E você acha que tem muitas pessoas que não procuram um psicólogo, uma terapia, por às vezes um preconceito? Não vou mexer com isso não. Eu acho que hoje o preconceito é menor. Hoje, a maioria não procura porque tem que pagar. Porque não há na rede pública para todo mundo. E as pessoas não podem pagar. Hoje, um bom psicólogo em Anápolis cobra entre 150 a 300 reais por sessão. 4 sessões por mês, de um psicólogo de 200 reais é 800 reais por mês. E isso no orçamento de uma família que ganha o salário mínimo é a metade do orçamento. Então isso geralmente também quando tem uma criança assim, autista, alguma coisa, é mais caro ainda. Né? Mais caro ainda, até porque nesses casos são várias as terapias, às vezes mais que uma vez por semana, terapeuta ocupacional, fono, psicopedagogo, neuro, físio. Então, quanto mais caro, mais inacessível é. Agora eu te pergunto, professor, como uma mãe carente
com um filho autista, por exemplo, ou que seja com outro, né, vai pagar 400, Isso. 600 reais numa psicóloga? Ela precisa acessar o serviço de saúde pública. Por isso é tão importante a gente fazer a defesa dos psicólogos no SUS, na rede municipal, no serviço social, para que as pessoas tenham mais acesso. Mas hoje tem ou não? Tem, mas o número bem pouco. mínimo, não consegue atender a demanda. Mas se hoje uma mãe, então, procurar... Se for um caso de emergência, talvez ela seja encaixada. Se não for visto como um caso de emergência, ela vai para a fila de espera. E ela procura quem? Onde que ela pode ir no CAPS. No CAPS. Se é criança, no CAPS infantil, na Avenida 7 de Setembro. Ela vai passar por uma escuta ativa no início, uma acolhida, não tem que agendar. E a partir dali, as psicólogas vão agendar um atendimento psiquiátrico e psicológico. E isso pode demorar um pouco, porque tem fila de espera. Essa é uma luta nossa, democratizar o acesso ao serviço de saúde mental. Professor, e eu não sei se você acompanha muito, né, as redes municipais, as escolas, e eu lembro que na nossa época tinha muitas crianças que até criança com criança abusando psicologicamente de outras crianças. Por exemplo, se você não fazer isso, eu vou te bater. Isso existe ainda? Isso é da natureza da criança e do adolescente. Ou vocês estão, né, trabalhando nisso também? Há campanhas sobre isso, há acompanhamentos para evitar esse tipo de conflito escolar, ameaça, bullying, os conflitos entre alunos. Há um monitoramento disso. Mas é claro que no universo de 37 mil alunos, as coisas escapam, né? As coisas escapam. Mas hoje há uma conscientização muito maior sobre isso, né? Desde coisas simples como não colocar apelido nas crianças, não incentivar essa cultura, até o combate total a qualquer tipo de violência dentro da escola. Professor, uma pergunta. A rede particular está mais avançada do que a rede pública? Nós não podemos fazer esse apontamento, porque quando eu falo de rede particular, eu estou falando da escolinha do bairro que cobra R$400 ou da escola da elite que cobra 2.000 por mês. Então, não há um único marcador temporal, não tem uma régua aí. Então, tem escola baratinha que é fantástica e tem escola que é cara e não consegue atender a demanda. Por quê? Porque cada aluno é único. Nós estamos falando de subjetividade humana, de natureza humana, de processos culturais que recortam as pessoas. Então, tem aluno que adora o colégio militar, tem aluno que adora o IFG. Tem aluno que adora um lugar que usa farda, marcha e tem muita disciplina. Tem aluno que adora um lugar que não toca o sino, que não exige uniforme e que a entrada e saída das salas é autorizada a qualquer momento. Então, é perfil. E tem aluno que adora a escola religiosa, que reza, que tem missa. Tem aluno que detesta. Então, é perfil. Cada aluno vai se adaptar a um perfil de escola. Então, vai de cada aluno. Isso, cada aluno tem o seu olhar e vai dizer, não, aqui eu sou feliz, aqui eu não sou. Muitas vezes ele é obrigado a ficar até onde ele não é feliz, que é o pai quem define, e isso influencia inclusive no rendimento do aluno. A gente rende muito mais quando a gente gosta do que faz. Mas aí, dá uma orientação para os pais, como que você vai saber se você tem que perguntar a ele, filho? Mas a grande questão é que o aluno da classe trabalhadora, o pai tem que colocar o menino do lado de casa, onde é mais perto. Né? Não é como a classe média alta que pode escolher entre as grandes escolas privadas. Então, a classe trabalhadora é onde o menino pode ir, é onde o pai consegue levar, é quando o menino vai a pé com os irmãos, com os primos, com os vizinhos. Então, nós precisamos defender uma escola democrática, pública, onde valorize todas as potencialidades desse aluno, onde quem é bom na matemática seja valorizado, mas também quem é bom na dança, no teatro, no jogral, na música, na poesia, quem conhece os nomes dos bichos, das plantas, do meio ambiente, também tenha valor. Sim. Essa é a escola que a gente defende. Professor, muito obrigado pela sua participação, tá? Foi muito gratificante, muito excelente. Muito obrigado, tá? Eu é que agradeço, estou sempre à disposição. Muito boa noite.